Vamos hoje para a nossa aula de hábitos de alta performance, onde eu vou compartilhar aí com você um pouco mais de 220 horas de treinamento de alta performance condensado aqui nessa nossa hora de aula. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês e um monte de gente, mais de 700 pessoas, responderam a pesquisinha que a gente fez aqui no começo da nossa inscrição aqui para a aula. Foram 3.280 inscritos e a gente teve mais de 700 respostas aqui da nossa pesquisa. Eu li todas as respostas, planilhei tudo que vocês falaram sobre alta performance, sobre os hábitos que vocês querem desenvolver, sobre o que está empacando vocês. E então, hoje essa aula é desenhada especialmente para vocês aí que responderam a nossa pesquisa. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês poderem ver os nossos slides da aula. E aí, eu vou contar para vocês também um pouquinho do que eu descobri na nossa pesquisa com vocês, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Sobre hábitos de alta performance. Hoje a gente vai ter esse treinamento sobre hábitos de alta performance e eu acho que é muito importante para todo mundo e até o final dessa nossa aula você vai saber por que é importante para você também saber dos hábitos de alta performance. E antes de fazer essa aula, eu fiz uma pesquisa com mais de 700 alunos e pessoas, eleitores, etc. E recebi de vocês algumas respostas sobre alta performance, hábitos, etc. Então, vamos falar um pouquinho, primeiro, do que vocês falaram sobre alta performance. Então, eu perguntei o que é alta performance. Na pesquisa que a gente fez antes desse webinar, desse treinamento, teve uma grande confusão nas respostas, porque a gente teve respostas muito variadas e as mais diferentes possíveis. Então, teve gente que falou que alta performance é definir um objetivo, é organizar cronograma, é cumprir metas ou ações, é atingir resultado, é mindset, é viver de acordo com o seu propósito, é produtividade. Muita gente falou que alta performance é produtividade, é a capacidade de realizar o que você quiser, é uma melhora no desempenho, é eficiência, é um nível acima do que a gente está acostumado. Teve muita gente que falou assim, não entendo, mas eu quero entender mais. Teve gente que falou que é autoliderança, que é dar tudo de si, que é o grande aproveitamento de tempo, que é atingir todo o seu potencial, dinamismo, alta dedicação, saber o que quer, autoconhecimento, estado de plenitude, assertividade, equilíbrio, realizar o que precisa e ter tempo para curtir a família, ser a sua melhor versão, melhoria contínua, aproveitar o tempo. E eu perguntei também quais são os hábitos que você mais gostaria de incluir na sua vida. Então, se você não respondeu a pesquisa, você pode colocar aqui no chat para mim quais são os hábitos que você mais gostaria de incluir na sua vida. O que veio de vocês foram, de novo, muitas coisas muito variadas. E eu vou dizer para vocês aqui quais são os hábitos que a maioria das pessoas quer incluir aí na vida. Né? Foco, disciplina, autocarinho, ânimo, motivação, melhorar a alimentação. Muita gente quer melhorar a alimentação, muita gente quer fazer atividade física, muita gente quer meditar diariamente, tem gente que quer fazer yoga, escrever, terminar as tarefas iniciadas, alongamento, oração, muita gente botou oração ou rezar, pensamento positivo, controle financeiro, muita gente colocou também, relaxar, planejamento, estudar, muitas pessoas colocaram, aprendizado constante, prática de esportes, viajar, positividade, ler, muitas pessoas colocaram, caminhada, organização, poupar dinheiro, controle emocional, perseverança, disciplina, tolerância, paciência, escutar os outros, confiança, serenidade, desenhar, contato com a natureza, generosidade, otimismo, coragem, assertividade, sinceridade, equilíbrio emocional, empatia, gratidão, espiritualidade, correr, muita gente quer começar a correr, dançar e dormir melhor. Vocês que estão colocando aí os seus hábitos no nosso chat, conta pra gente qual é a sua maior dificuldade para incluir esse hábito na sua vida hoje. Né? Vamos, enquanto vocês colocam aí para mim, entender o que é alta performance, já que tanta gente teve opiniões tão diferentes sobre o que é alta performance. Alta performance é você ter sucesso acima do padrão normal, consistentemente e no longo prazo. Tudo isso são detalhes importantes. Então, acima do padrão normal, porque se você está tendo sucesso
igual a todo mundo, você não está em alta performance. Você está só tendo sucesso igual a todo mundo. Então, você vai estar acima do padrão normal. Consistentemente é muito importante. Por quê? Tem gente que tem performance de picos e vales, onde em algum momento você está na alta performance e daqui a pouco você já caiu. Então, nesse caso, não se fala em alta performance, mas sim em performance de pico, tá? E aí é meio cansativo, estressante, porque você fica o tempo todo subindo e descendo nos picos e nos vales. E qual é a sensação da alta performance? É uma sensação de total engajamento, de alegria, de confiança. E essas sensações todas, elas resultam de viver consistentemente todo o nosso potencial. Então, teve várias pessoas lá que acertaram ao falar, né, que a alta performance tem a ver com você conseguir viver todo o seu potencial, né? Mas, olha que incrível, a alta performance é uma sensação. É essa sensação de engajamento em todas as coisas da sua vida. Então, primeira pergunta importante da nossa aula de hoje, do nosso treinamento, e se você não veio para a aula com papel e caneta, eu peço que você pegue correndo aí papel e caneta e volte para a aula para você poder aproveitar realmente essa aula na sua totalidade, não deixar nada para depois. Pega papel e caneta, e se você já está com papel e caneta aí, responda. Você está totalmente engajado em todas as áreas da sua vida? Em que áreas que a gente vai trabalhar hoje? E você vai se dar nota de 0 a 10. Então, eu quero que de 0 a 10 você anote aí no seu caderno o quão engajado você está, primeiro, com a sua saúde. Então, como é que está a sua saúde? Como é que você está se cuidando? Você está se alimentando direito? Você está dormindo direitinho? Você está bebendo água? Você está respirando direito? Você está meditando? Como é que você está cuidando da sua saúde? De 0 a 10, se dá uma nota aí no seu caderno. Segunda área da vida que eu quero que você avalie aí de 0 a 10, de acordo com o seu engajamento, é o seu relacionamento amoroso. E pode ser que você não tenha alguém agora, nesse momento na sua vida, e tá tudo bem, porque tá tudo sempre bem. Pode ser que você tenha alguém e esteja frustrado com esse relacionamento e também tá tudo bem, dá uma nota para você. Se você não tem ninguém na sua vida nesse momento, coloca uma nota para o seu relacionamento com você mesmo, né? Se você tá se amando, se cuidando, teve gente que falou que quer aprender o hábito aí do auto carinho, do auto amor, do auto cuidado. Então, se dá uma nota aí com relação a você mesmo. Terceira área que a gente vai dar uma nota de 0 a 10 é a área de família e amigos, ou seja, o seu círculo social mais imediato. São as pessoas mais próximas aí na sua vida. Pode ser amigo do trabalho? Pode. Se é uma pessoa do seu círculo social imediato, se você sai para almoçar, para jantar, se você vai no cinema no fim de semana, se você conta os problemas, se você conversa sobre as crianças, você pode colocar aí essas pessoas também. Quarta área que a gente vai avaliar, então bote aí no seu caderno uma nota de 0 a 10, é a sua missão. Missão, o que é missão? Pode ser o seu trabalho, a sua carreira, o seu negócio, ou uma contribuição que você está buscando deixar no mundo, mesmo que seja um trabalho voluntário, tá? Então, mesmo que seja trabalho voluntário que você está fazendo hoje, dê uma nota de 0 a 10 aí para a sua missão. Quinta área que a gente vai olhar é o seu hobby. Aí pode ser fotografia, piano, desenho, leitura, qualquer coisa que você ama fazer e que não está relacionado com o seu trabalho. E se você não tem um hobby, é hora de você encontrar um hobby, né? Ninguém pode viver sem ter um hobby, porque hobbies são muito divertidos e fazem a gente se desconectar saudavelmente do nosso trabalho. Sexta área que você vai avaliar aí de 0 a 10 no seu caderno é o que a gente chama de espírito. E espírito não necessariamente no sentido de espiritualidade. Também pode ser no sentido de espiritualidade, mas se você não quiser pensar no sentido de espiritualidade, você pode pensar em qual é o espírito que você traz para tudo no seu dia a dia. E pode ser espiritualidade também, pode ser uma religião que você segue, ou apenas como você se sente conectado. Pode ser a sua atitude diária, a sua presença na vida, ou seja, o espírito que você traz, né, no seu dia a dia, na sua atitude e na sua presença. E a última área, para você fazer uma avaliação aí de 0 a 10, é o seu financeiro. Então,
veja aí como é que tá o seu financeiro, suas finanças de 0 a 10. Pergunta importante para você se fazer ao dar essa nota. Como é que você tá nessas áreas? Tem alguma delas que está funcionando menos bem e está precisando de conserto? Dá uma revisada aí nas suas notas e anota aí. Se tem alguma que está funcionando menos bem do que as outras e que está precisando de conserto. Pode ser que seja mais de uma, né? O nosso objetivo aqui é melhorar. Então, independente de onde a gente está agora em cada uma dessas áreas, você pode melhorar, nem que seja um pontinho, meio pontinho. E se uma dessas áreas estiver incrível, mas as outras estiverem péssimas, ou se algumas estiverem incríveis, mas tiver uma que está péssima, o que acontece é que a gente não consegue se sentir realizado. Então, pergunta importante: o que está fazendo você estar bem nas áreas em que você está bem e estar mal nas áreas em que você está mal? A gente, independente do que estiver acontecendo e que hoje esteja fora do seu controle, a gente sempre tem o controle da nossa resposta e do próximo passo. Então, é isso que você precisa, desse controle, né, da sua resposta, para voltar para o controle da sua vida agora mesmo. Então, se tem alguma área aí da sua vida que está meio fora de controle, lembra que, independente das coisas externas que você não pode controlar, você sempre tem o controle da sua resposta às circunstâncias e coisas externas que estão acontecendo, e você sempre tem o controle do próximo passo, porque é o seu próximo passo, tá? Essa frase do Brandon eu acho muito legal, do Brandon Burchard, que fala que pessoas potencialmente incríveis, mas que não realizam seu potencial. Por que isso acontece? Porque o senso comum não é a prática comum. Então, tem pessoas que têm o potencial de serem um high performer, uma pessoa incrível e que seja super produtiva, que realize muita coisa na vida, e essa pessoa acaba não realizando o potencial porque ela sabe o que ela tem que fazer, mas o Anthony Robbins fala, saber o que você tem que fazer não significa fazer o que você sabe que tem que fazer, né? Então, talvez você perceba que em algumas áreas da sua vida você é uma dessas pessoas, tem um potencial incrível para, de repente, desenvolver a sua missão, ou um potencial incrível de aumentar suas finanças, e você hoje não está realizando esse potencial porque você sabe o que tem que fazer até, mas você não faz aquilo que você sabe que tem que fazer. Então, vamos falar dos hábitos de alta performance que ajudam você a aumentar essas notas aí que você se deu em cada uma dessas áreas da sua vida e ter uma performance muito, muito melhor em cada uma dessas áreas. Primeiro hábito de alta performance importante é a clareza. Os high performers, ou as pessoas que vivem em alta performance, com aquela sensação de alto engajamento e que é consistentemente acima do padrão normal, são pessoas que se fazem perguntas poderosas o tempo todo para gerar clareza. Porque clareza a gente não tem, clareza a gente gera, né? Então você não pode falar assim, mas eu não sei o que eu quero da minha vida, mas eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei o que eu deveria fazer. Porque se você não sabe, não vai cair do céu essa resposta. Você tem que começar a gerar esse conhecimento que você não tem hoje, e para gerar conhecimento, a gente precisa começar a se fazer perguntas e descobrir como é que a gente pode se mover para frente da onde a gente está parado agora. O que são perguntas poderosas? Você pode estar se perguntando aí. E essa é uma boa pergunta. Essas perguntas que a gente trabalhou até agora nesse treinamento são perguntas poderosas, onde você se dá notas de 0 a 10 nas áreas da sua vida, avalia, se pergunta por que eu estou indo bem nessa área, por que eu estou indo mal nessa outra área. Isso já são algumas perguntas poderosas, e ao longo da nossa aula a gente vai trabalhar com outras perguntas poderosas também, para você ir ao longo desse treinamento gerando mais clareza aí e começando a adotar esse hábito de se fazer perguntas para gerar clareza. A outra coisa que a gente faz para gerar clareza é se colocar em movimento. Porque quando a gente começa a entrar em ação, a gente vai acertando e errando, e com os nossos acertos e os nossos erros, a gente vai entendendo para que lado a gente tem que ir. Mesmo com os nossos erros, veja só, é importante a gente entrar em movimento, porque mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente toma um caminho errado,
a gente descobre que aquele não é o caminho. Então a gente já tem uma nova pista sobre onde é o caminho para onde a gente tem que seguir. Segundo hábito de alta performance é a energia, é a gente ter a capacidade de gerar a nossa própria energia. Então olha que bacana, tudo tem a ver com a capacidade de geração dos recursos que você precisa, né? E aí com isso você se torna aí um high performer e se torna também uma pessoa mais independente, né? E que consegue se autogerenciar. Então, como é que a gente faz para gerar energia? Com atividades físicas, com beber bastante água, fazer um aumento no consumo de água que você tem hoje, com uma respiração mais consciente, com você fazer mais pausas ao longo do seu dia para colocar o seu foco, a sua atenção na sua respiração, com a meditação, com uma alimentação mais saudável. E quando a gente fala de alimentação mais saudável, o que eu quero dizer com isso? Precisa virar vegetariano, vegano, nada disso. Mas você precisa, sim, incluir mais alimentos de verdade na sua alimentação diária e reduzir o seu consumo de o que o Michael Pollan, que é um escritor que fala muito sobre comida, chama de food-like substances, ou substâncias que parecem comida, mas que não são comida, que a sua avó não reconheceria como comida. São os refinados, os industrializados, aquelas coisas que vêm em vidros, em potes, em caixas, em sacos, em tubos, que se a sua avó olhasse, ela ia ficar na dúvida se é de comer ou de passar no cabelo. Então, cuidando desse pequeno detalhe aí na sua alimentação, só de você começar a comer cada vez mais alimentos naturais e integrais, você já vai ter um aumento aí na sua energia muito grande. E uma última coisa que você pode fazer pela sua energia é cuidar muito das suas horas de sono. Tá? E bato muito nessa tecla de horas de sono. Outro hábito de alta performance é a produtividade. E esse aqui vocês veem que muita gente colocou lá na nossa pesquisa como um sinônimo para alta performance. Quando a gente fala em alta performance, muita gente já imediatamente associa com alta produtividade. Então, alta performance não quer dizer exclusivamente produtividade, mas a produtividade é sim um dos pilares da alta performance. É um dos hábitos que fazem a gente estar em alta performance, ou seja, vivendo constantemente em níveis elevados e sustentáveis, né, de todos esses pilares aqui, de energia, de coragem, de clareza, de influência, etc. Então, a produtividade, ela depende da gente começar a saber o que é essencial na nossa vida, dizer não para aquilo que não é essencial, saber qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta, para onde a gente está indo, qual é a nossa missão, porque sem a gente saber isso, a gente fica produzindo, mas a gente não progride. E produção é diferente de progresso. Produção é um dos elementos da produtividade, sim, mas a produção sem progresso, ela é só uma atividade de ficar ticando tarefa na sua agenda, mas não tá dando para você aquela sensação no fim do dia de uau, hoje eu bombei muito. Hoje eu arrebentei a boca do balão, eu fiz muita coisa, eu sou demais. E se você só ticou coisas da sua agenda, você não tem essa sensação. Então, o hábito da produtividade é um hábito de alta performance. Para você estar produtivo, você precisa descobrir cada vez mais o que é essencial para você e dizer não para tudo que não é essencial, planejar o seu dia, ter as suas metas com muita clareza, ter uma agenda organizada, ser mais estratégico com o seu tempo, transformar as suas horas em verdadeiras armas letais. Cada hora que você decidir, eu vou dedicar essa hora agora para escrever o meu livro. No meu caso, por exemplo, aquela hora tem que ser muito produtiva, ela tem que ser um tiro de canhão, tá? Então, esse é mais um hábito aí da alta performance. Outro hábito da alta performance é a nossa capacidade de ser influente, ser persuasivo nos nossos relacionamentos. Ter relacionamentos profundos, conectados, onde a gente consegue resolver os nossos conflitos de uma forma boa, pacífica, satisfatória, onde a gente consegue influenciar as pessoas em volta da gente a estarem do nosso lado, a nos apoiarem, a nos darem suporte naquilo que a gente precisa. A gente consegue persuadir, influenciar pessoas a
entrarem com a gente no mesmo barco, abraçarem os nossos sonhos, abraçarem os nossos projetos, empurrarem a gente para frente. A gente consegue construir a nossa comunidade, construir a nossa tribo de pessoas incríveis e positivas em volta da gente. E muita gente aqui no Brasil, principalmente, confunde influência e persuasão com manipulação. E não tem nada a ver, tá? Aqui na alta performance, quando a gente fala desse hábito que tem a ver com influência e persuasão, né? A gente não, de forma alguma, não está falando de manipulação. A gente está, muito pelo contrário, falando de como a gente consegue fazer para trazer as pessoas para perto da gente de uma maneira extremamente verdadeira, extremamente ética, extremamente transparente e que busca o que os americanos chamam de win-win, ganha-ganha. É uma situação onde todos os lados envolvidos ganham, e não onde você manipula o outro lado, ganha aquilo que você quer e prejudica a outra pessoa, de maneira nenhuma. Próximo hábito de alta performance, importante para você desenvolver aí na sua vida, ou instituir na sua vida se ele ainda não existe, é a coragem, porque para você conseguir ter essa sensação diariamente, né, e no longo prazo, de engajamento com todas as áreas da sua vida, de alta satisfação, de uma performance acima da média, você vai precisar tomar vários riscos, você vai precisar tomar atitudes e tomar ações que outras pessoas normalmente não estariam dispostas a tomar. E isso faz parte do processo de você se tornar um high performer, de você conseguir viver esse engajamento que a gente falou, né, no começo do nosso treinamento de hoje. Então, para isso, é importante que você aprenda a gerar coragem. E veja como eu estou falando, não em ter coragem, mas sim em gerar coragem. Ou seja, assim como a energia, assim como a clareza, a coragem não é uma coisa que você tem ou não tem. Ah, hoje eu tô com coragem. Hoje eu não tô com coragem. Não, hoje eu não tô com coragem, então peraí, o que eu tenho que fazer para eu gerar essa coragem? E aí, para gerar coragem, a gente pode fazer várias coisas diferentes. Uma delas é a gente se inteirar mais sobre aquilo que está dando medo na gente, a gente pesquisar mais sobre esse assunto, a gente descobrir mais informações, porque o medo, ele se alimenta do desconhecido. Então, para a gente conseguir vencer o nosso medo, ou tomar atitudes, entrar em ação mesmo com medo, a gente precisa iluminar um pouco mais essa coisa que está dando medo, jogar luz para a gente conseguir diminuir o poder do medo. O poder do medo cresce e aumenta muito, diretamente proporcional o quanto você desconhece sobre aquela situação que você está temendo. Então, por exemplo, eu tenho medo de altura, eu pulei de asa delta, né, em 2016, e para eu pular de asa delta, o que eu fiz? Eu pesquisei sobre o assunto, porque eu tinha um medo irracional, eu não sabia qual era o risco real de você cair, o que poderia acontecer, que tipos de acidentes, etc. Então, é um medo irracional, né? E a gente, muitas vezes, a gente descobre que o nosso medo, ele é muito maior do que o pior cenário que pode acontecer. Então, uma pergunta poderosa e importante para gerar coragem é você se perguntar qual é a pior coisa que pode acontecer se eu fizer isso que eu tô com medo de fazer, mas que eu tô com muita vontade, que eu sei que é importante para mim, que eu sei que vai fazer a minha alma ficar melhor, que eu sei que vai me fazer uma pessoa melhor, vai me fazer crescer, né? E além da coisa de você fazer aquilo que você tem medo, dentro da alta performance, é muito importante você também ter coragem de se expressar, de falar por você mesmo, de expressar as suas ideias, né? E de entrar em ação mesmo quando você não tem certeza dos resultados. Porque a maioria das pessoas fica esperando ter uma certeza absoluta de que vai ter sucesso para poder entrar em ação. E os high performers, eles são diferentes disso. Eles entram em ação mesmo sem saber, sem ter certeza absoluta de quais vão ser os resultados daquelas ações. O nosso último hábito aí de alta performance é o hábito da necessidade, que tem a ver tanto com os nossos drives, né, internos quanto externos, ou seja, quais são as nossas motivações internas e externas para
exceder os nossos limites, ser muito bem sucedido em alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quero escrever um livro novo, que eu quero, né? Qual é a minha motivação interna para isso? E aí eu tenho que gerar clareza sobre qual é essa minha motivação interna. Eu quero escrever um livro, por que isso é importante para mim? Então, a pergunta poderosa aqui, nesse hábito, é por que isso é importante para mim? E aí eu vou dizer, não, isso é importante para mim porque eu sou uma escritora, eu tenho muitas coisas que eu quero compartilhar ainda com os meus leitores e com o mundo, com o meu filho, para quando ele crescer ou morrer, não tiver mais aí, ele poder ler. Eu quero deixar esse legado para ele e para os meus descendentes, meu filho, meus netos, etc. Isso é uma motivação interna, uma necessidade interna. E a necessidade externa é que hoje a minha carreira é essa. Eu vivo disso, né? Eu vivo de criar conteúdos que sejam incríveis, interessantes e que ajudem outras pessoas a transformarem as suas vidas e que com isso traga cada vez mais pessoas para assistir os meus vídeos, para ir aos meus eventos, os meus treinamentos presenciais, a querer fazer os meus treinamentos online, e hoje é isso que paga as minhas contas. Então existe uma necessidade tanto interna quanto uma necessidade externa. Eu quero falar para vocês de 8 coisas que te impedem de estar em alta performance. Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente poder continuar. Me digam só e me confirmem que está tudo bem, que está tudo ok, que vocês estão conseguindo me ver, me ouvir. A gente vai falar agora das 8 coisas que te impedem de estar em alta performance. E aí, pode ser uma ou mais dessas coisas que esteja acontecendo na sua vida hoje. O que estiver acontecendo na sua vida hoje, você já vai anotando. Eu vou anotar, vou repetir os nossos hábitos e aí a gente segue em diante, tá bom? Então, deixa eu repetir os nossos hábitos aqui. E a gente vai lá. De 8 coisas que te impedem de estar em alta performance. A primeira delas é se fechar, é desinteresse. É aquela pessoa que está desinteressada em aprender, sem curiosidade sobre a vida e sobre outras pessoas, que não está interessada em mudar, que não está interessada em crescer, que diante da primeira dificuldade já desiste, já se fecha, porque não é um interesse muito grande na vida dessa pessoa, o aprendizado, né, a abertura, a curiosidade. Então, perguntas importantes que você pode se fazer são: quão aberto você é no seu relacionamento? Quão aberto você é no seu trabalho? Quão aberto, interessado você é na sua missão, nos seus hobbies? Você está aberto a experimentar novas coisas com a sua saúde, com a sua alimentação, com as suas finanças, com o seu trabalho, a sua missão, com o seu relacionamento amoroso? Você está aberto a experimentar o novo? Os high performers, eles são high performers porque eles estão mais abertos a novas ideias do que outras pessoas. Então, segunda coisa que pode estar aí te impedindo, te atrapalhando de estar em alta performance: uma desconexão com a verdade. Por exemplo, é aquela galera que fala: os meus ossos são pesados, em vez de falar, eu tô gordo mesmo. Entendeu? Então, quanto mais você é honesto, mais você se expressa e mais você se conecta com outras pessoas. E quanto mais você se desconecta da verdade e começa a usar subterfúgios, né, mais você se impede de estar em alta performance. Terceira coisa que faz você ter uma desconexão com a alta performance é a sensação de incapacidade. E como consequência dessa sensação vem uma tendência a se sentir sem confiança, perder a sua autoconfiança. Então, quando as coisas estão funcionando bem, acontece o que um coach chamado Dan Sullivan chama de Confidence Competence Loop, o loop de confiança e competência, que funciona assim: você se sente capaz, né, de resolver aquela coisa, aí você, por se sentir capaz, você tenta mais possibilidades, você tenta mais coisas, aí por você se sentir capaz e tentar mais coisas, você vai ficando mais confiante, e aí quando você se sente mais confiante, você vai se sentindo mais capaz. Ou seja, é um loop, né, é um virtuoso aí de confiança e competência. Uma crença que o high performer tem, e que quando a gente não está em alta performance é porque a gente muitas vezes se desconectou dessa crença, de que com tempo, esforço, energia, disciplina e apoio, eu posso conseguir, eu vou resolver. De que tudo na vida é resolvível.
Se você já não se vê como capaz, e pode ser que hoje seja o seu caso, pode ser que você queira mudar a sua alimentação, mas você não se acha capaz, você se limita. Pode ser que você queira mudar o seu trabalho, mas você não se acha capaz, você se limita, você não tenta, você não faz, você não entra em ação. Quarta coisa que faz você deixar de estar em alta performance é essa sensação de eu não mereço. Os high performers, eles acreditam que são merecedores. Mas quem não está em alta performance e não consegue ficar em alta performance acredita que não merece e não tem permissão para fazer sucesso e para ser feliz. No fundo, são pessoas que sentem que não estão fazendo a sua parte e por isso elas sentem que não estão merecendo os resultados. Então, se você sente isso, entenda o seguinte: você já deu o suficiente de você, agora é uma hora de você se permitir cuidar de você mesmo, de você se permitir ser feliz. Você merece sim ter uma vida boa e para isso você precisa começar a se permitir cuidar de você mesmo e se dar atenção. Quinta coisa que atrapalha você de ser um high performer, de estar em alta performance, é você não se sentir pronto. Algumas pessoas não estão prontas nunca, né? Os high performers, eles estão sempre se sentindo prontos, por causa de todos esses outros elementos que a gente falou, de estarem abertos, de sentirem que merecem, de serem confiantes. Por quê? Porque eles sabem que, independente do que acontecer externamente, de circunstâncias, pessoas e situações que acontecerem, eles vão conseguir resolver aquela situação, porque eles acreditam que tudo na vida é resolvível. A verdade é que a gente nunca está pronto, né? Essa coisa de, eu não estou pronto ainda, eu quero fazer vídeo para o meu canal do YouTube, mas eu não me sinto pronto, eu quero virar coach, mas eu não me sinto pronto para dar uma sessão, ou eu quero começar um negócio, mas eu não me sinto pronto para vender, ou para fazer meu próprio marketing. O ser humano, ele não nasce pronto. O bebê, ele quando nasce, ele ainda não está pronto, ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda vai desenvolver algumas áreas do cérebro, ele ainda vai desenvolver várias coisas, capacidades motoras, ele ainda tem muitas habilidades por desenvolver e até partes do corpo, órgãos, né, células, etc. Ele só nasce, não é porque ele está pronto, é porque ele já não cabe mais na barriga da mãe. E ele precisa sair para ele poder continuar se desenvolvendo. Então a gente nasce para continuar se desenvolvendo. E aí eu acredito que realmente esse desenvolvimento não acaba nunca mais. A gente, por mais que a gente aprenda a andar, a falar, a comer, até a trabalhar e tudo mais, a gente continua se desenvolvendo aí até a gente ir embora. Então, a verdade é que ninguém está nunca pronto para a batalha. Então, se ninguém está nunca pronto para a batalha, e a batalha já começou, vamos embora, vamos que vamos, e vamos partir para a luta. Sexta coisa que pode estar te atrapalhando: não ser persistente. Então, o que acontece com as pessoas que estão em alta performance? Mesmo quando elas são nocauteadas, elas se levantam e elas continuam indo em frente. Então, se você é o tipo de pessoa que na primeira dificuldade desiste, não persiste, né, que é a galera aí que no primeiro probleminha técnico aí foi embora da aula, né, tá assistindo um treinamento, o treinamento tá bom, o treinamento é gratuito, tá com papel caneta, tá tirando insights legais. Teve 5 minutos de problema técnico, vai embora, é porque a pessoa não é persistente, né? E aí, por isso mesmo, ela não consegue estar em alta performance. Os high performers não. Desde que eles estejam vivos, eles podem ser nocauteados à vontade, que eles sempre levantam, sacodem a poeira e dão uma volta por cima. Lembra que a gente sempre fala que as coisas têm que ser colocadas na sua agenda para você conseguir cumprir elas? E no caso da persistência, isso também é uma verdade. Você precisa começar a criar rotinas e hábitos para conseguir mudar coisas na sua vida, né? Então, essas rotinas e hábitos, você tem que persistir neles. A gente fala que o seu grande sonho, a sua grande meta é o carro, mas as rodas do carro são os hábitos. Então, se você não tiver esses hábitos e não colocar eles na sua agenda e não persistir, não tem sonho que sobreviva, não adianta. Por mais que seja maravilhoso, lindo, que vai salvar o mundo, mas não vai sobreviver. Sétimo motivo que pode estar te atrapalhando aí de estar em alta performance é não ser empático. Tem pessoas que não tomam tempo para empatizar com outras pessoas, para entender outras pessoas, para cuidar. E com isso, essas pessoas que não são empáticas, elas deixam de ser pessoas extraordinárias. Elas são aquelas que a gente falou no começo do treinamento, que têm um potencial incrível, mas de que não conseguem desenvolver esse potencial de ser uma pessoa extraordinária.
Então, a gente precisa se importar mais com as pessoas que estão em volta da gente, a gente precisa fazer mais perguntas, a gente precisa querer entender essas pessoas. E aí, isso junta com aquela primeira coisa que a gente falou, de não estar não estar aberto, ser desinteressado. A gente precisa se abrir para as pessoas que a gente conhece, a gente precisa estar mais interessado nessas pessoas, fazer perguntas e prestar atenção nas respostas, que às vezes a gente faz pergunta e fica ouvindo a resposta já pensando em qual vai ser o nosso comentário ou a nossa resposta em cima disso daí. Né, aquela famosa coisa, eu também, comigo também já aconteceu isso. Não se preocupe tanto em contar as suas histórias, mas se preocupe em entender mais as pessoas em volta de você. Isso é muito importante para você estar em alta performance. E o último impedimento aí da gente ser um high performer e viver em alta performance é quando a gente não se vê como modelo. Quando a gente não se vê como modelo, a gente não consegue estar em alta performance. Por quê? Para muita gente, o próximo nível na alta performance é conseguir se enxergar como modelo para outras pessoas, porque aí a consequência das nossas ações muda e a nossa mente muda. Se a gente sabe que tem outras pessoas que estão olhando para nós como modelos, por exemplo, os seus filhos, ou os seus amigos, os seus pais, a sua família, os seus clientes, os seus leitores, os seus funcionários, a sua equipe na sua empresa, se você sabe que eles estão olhando para você como um exemplo, como um modelo, você muda a sua mente porque você sabe que tem consequência qualquer coisa que você fizer. E eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo com relação à alta performance e esses hábitos aí. Eu vivi muitos desses problemas que a gente conversou hoje por uma parte muito grande da minha vida. Primeiro, eu vivia muito fechada para novas experiências. A gente viu que isso daí é um daqueles 8 impedimentos que atrapalham a gente viver em alta performance. Eu viajava muito pouco. Eu aprender coisas novas, até porque, como eu sou uma pessoa multi-apaixonada ou multipotencial, eu tinha muita vontade de aprender coisas novas o tempo todo, e aí eu fui sempre muito desencorajada. A minha mãe, o meu pai, os meus amigos, eles tiravam até sarro de mim, falando, porque você começa um monte de coisa, porque você se interessa com são entre si, essas coisas, isso não vai servir nunca para nada, para que você está fazendo curso disso, daquilo outro, isso não tem nenhuma conexão. Então, com o tempo, eu parei de buscar aprender coisas novas, eu fui me desestimulando, e eu não queria saber nada sobre as pessoas em volta de mim, eu achava todo mundo muito chato, eu não queria puxar papo com ninguém, eu achava um saco quando as pessoas puxavam papo comigo no meio da rua, na fila do banco, no táxi e tudo mais. Não sei se esse é o seu caso aí. Se você também está vivendo isso agora, me conta aqui no chat. Eu vivia também muito desconectada da minha verdade. Eu era apaixonada por escrever. Eu queria ser escritora desde que eu tinha 7 anos de idade. Mas também por causa dessas crenças limitantes aí, que nem eram minhas, eu acabei seguindo. Que crenças eram essas? Que você não pode viver de escrever no Brasil. Que você não pode viver de fazer aquilo que você ama. Que o seu trabalho não pode ser uma coisa que é legal, que é divertido, que o seu trabalho não pode ser uma coisa que ajuda outras pessoas, que isso daí é coisa voluntária, que você não pode ganhar dinheiro com isso, etc. Então, eu estava muito desconectada dessa minha verdade interna. E externamente, eu também estava muito desconectada. Eu nunca dizia claramente, eu odeio o meu trabalho. Eu ficava usando vários subterfúgios e me enganando. Aquela coisa que a gente falou no treinamento, da pessoa que fala assim, que eu tenho osso pesado, né? E não fala assim, eu tô gordo mesmo, eu não tô sedentário, eu me alimento muito mal, só como baconzitos com Coca-Cola, né? Então eu também fazia isso com relação ao meu trabalho. Eu tinha uma sensação de incapacidade muito grande. Até que um dia, em 2012, o meu chefe me chamou numa salinha de reunião e me disse que a empresa por uma reestruturação e que algumas vagas não iam existir mais. E a minha era uma delas. Ou seja, em outras palavras, eu estava sendo demitida. Por vários dias depois disso, eu fiquei indo para a Praia Vermelha aqui no Rio, que é uma praia pequenininha lá na Urca, e eu ficava olhando para o mar, ficava meditando. Eu não sabia nessa época, gente, nada sobre alta performance, nada, muito pelo contrário. Nunca tinha ouvido falar em relação a uma pessoa física, né? Eu tinha ouvido falar de performance de empresa, performance de atleta, mas nunca que
eu poderia ser uma high performer e ter alta performance na minha vida. Mas nesse momento ali de meditação na praia todo dia, eu comecei um dos hábitos que a gente falou hoje, que é gerar clareza. Eu comecei todos os dias a me fazer perguntas poderosas. O que era importante para mim? Por que aquilo era importante? O que era o meu próprio conceito de sucesso? E o que era o meu próprio conceito de felicidade? O que eu queria da minha vida dali em diante? Que legado que eu queria deixar para o meu filho quando eu morresse? Qual era a pior se eu seguisse o meu coração? Então, essas perguntas aqui foram algumas das perguntas poderosas que eu me fazia naquelas meditações. Muitas dessas perguntas hoje estão no meu terceiro livro, Escolha Sua Vida. Então, se você quiser ver mais sobre essas perguntas, sobre essa época da minha vida, essas minhas reflexões, tá tudo lá no meu livro da Sextante, né? O Escolha Sua Vida. Eu também comecei a gerar energia, ainda sem saber o que eu estava fazendo. Olha só, eu comecei a correr todos os dias, eu voltei a me exercitar, eu até estava contando, eu fazia aquelas atividades, fazia minhas atividades naquelas estações de atividade de rua, na praia, no aterro, né? Não era academia dos velhinhos, não, porque isso nem existia ainda lá, acho que em 2011, pelo menos eu não me lembro de eu conhecer aquelas estações com barras e tal, e aí eu ficava lá naquelas barras, me exercitando. E, além disso, eu retomei um hábito que eu tinha aprendido quando eu era criança ainda, com 7 anos de idade, mas que eu tinha deixado de lado, tinha ficado esquecido por muitos anos, que foi a meditação. E eu consegui gerar coragem, entendendo que a pior coisa que podia acontecer, ainda assim, era bem menos pior do que a minha vida, que era totalmente desconectada com a verdade naquela época. Tudo de pior acontecer, não vai ser pior do que a minha vida como advogada. E com isso, com todos esse meu medo foi começando a ceder, né? Então, enfim, intuitivamente, eu fui entrando em alta performance, né? E adotando os hábitos que a gente conversou hoje nesse treinamento. E de lá para cá, eu fiz mais de 220 horas de treinamento só de alta performance, além de mais de 2.000 horas de atendimento de coaching. Mas, para eu poder viver hoje de fazer o que eu amo, e graças a Deus hoje eu posso viver de fazer o que eu amo e deixar um legado para o meu filho, com muitos vídeos, com livros, com textos, com posts, blog, com uma porção de coisas, eu precisei fazer um plano. Eu precisei desenhar um mapa de como eu ia conseguir viver de ajudar outras pessoas. Pode ser que a sua meta é completamente diferente disso. Pode ser que seja perder peso, ou entrar em forma, ou começar a se exercitar, se alimentar melhor, se conectar mais com a sua espiritualidade, pagar as suas dívidas, economizar dinheiro para fazer alguma coisa especial, viajar mais, meditar todos os dias, ler mais. Eu falei para você já hoje, no começo do nosso treinamento, os sonhos aí de mais de 700 pessoas que responderam a nossa pesquisa. E tem disso tudo aqui mais um pouco. Então, seja lá qual for a sua meta hoje, eu posso te ajudar com Se você não sabe estabelecer meta, ou pior, se você cria meta que você não consegue cumprir, se os seus sonhos, os seus projetos de vida estão empacados por causa disso, ou pior, se você está totalmente desconectado dos seus sonhos, importante você saber é que você não é uma exceção. 92% das pessoas não conseguem cumprir as metas que estabelecem, principalmente as resoluções de final de ano. E um percentual ainda maior do que esse aqui que está na tela, de 96%, fracassa quando essas metas estão relacionadas ao seu desenvolvimento pessoal. Então, não sei qual é o seu objetivo hoje, quais são as metas que você gostaria de colocar na sua vida para mudar esses hábitos aí, estabelecer esses hábitos de alta performance ou outros hábitos na sua vida. De repente você quer parar com hábitos negativos como fumar, como beber álcool demais da conta, como ser sedentário, seja lá o que for que você quer parar ou começar a fazer na sua vida aí. Se tiver a ver com desenvolvimento pessoal, infelizmente, 96% de chances são que você poderá fracassar nessa meta daí. No mapa Escolha Sua Vida, eu vou compartilhar com você estratégias que são avançadas de crescimento pessoal, de alta performance e de manifestação de uma vida incrível. Esse curso,
Ele foi gravado ao vivo, foram 9 horas de gravação. Muitos de vocês podem ter assistido. Se você assistiu a gravação desse curso ao vivo, coloca aí no chat se você estava lá, me diz como é que foi, se foi legal, mesmo que você tenha assistido só 20 minutinhos, meia hora, bota aí se você estava lá presente e o que você achou. E no mapa, então a gente tem 6 módulos, onde você vai aprender esses métodos avançados para criar as metas, mudar a atitude, definir as suas prioridades e entrar em ação. Ao longo desses 21 dias, você vai receber 2 módulos novos em vídeo por semana e você vai poder baixar o áudio de cada um desses módulos em um arquivo de MP3 para você ouvir no seu celular ou tablet e levar o seu treinamento para onde você for. Não sei vocês, mas eu adoro ficar ouvindo os meus treinamentos online que eu participo como aluna na esteira quando eu estou caminhando, no ônibus quando estou andando de ônibus de metrô e na sala de espera do médico, do dentista, etc. Então eu aproveito muito esses tempinhos de commute e de espera para o meu desenvolvimento pessoal e super recomendo que você faça isso, seja com esse curso ou com qualquer outro. Você vai receber também as folhas de atividade para poder trabalhar cada um dos temas de cada semana. Além disso, você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas que buscam a mesma coisa que você. Então, vamos ver qual é o conteúdo do curso se você não acompanhou a gravação desse curso ao vivo. Na primeira semana, a gente trabalha metas que conectam com o seu coração. No módulo 1, a gente trabalha por que você não consegue cumprir suas metas e como mudar isso. E, para quem não assistiu a gravação ao vivo desse curso, ele é todo feito em passos. Então, o módulo 1 vai ter X passos, o módulo 2 tem mais X passos. Então, são 10 passos, 7 passos, 9 passos. Então, todos os módulos são passo a passo. Não tem como você não conseguir cumprir a sua meta. Então, segundo módulo, a gente fala sobre como você consegue se recomprometer e se reconectar com os sonhos que você deixou para trás. Na segunda semana, a gente fala sobre como você faz para se tornar um guerreiro da luz. E essa semana aqui é especialmente importante para quem aí já se identificou como um adulto índigo, né? Ou seja, aquela pessoa mais rebelde, que veio para causar mesmo no planeta, para mudar o status quo, para questionar pessoas, sistemas e coisas que não funcionam, para buscar a verdade e para ter uma missão mesmo de impactar a vida de outras pessoas. Então, como é que a gente se torna um guerreiro da luz? Primeiro, no módulo 3, a gente fala de por que o hype do mindset está prejudicando você. E também, a gente fala nesse módulo de primeiro de como você ter o mindset correto. E depois, de por que só ter o mindset correto não funciona. E no módulo 4, a gente fala sobre como colocar o universo trabalhando para você. Na terceira semana, que é a última semana do curso, então um curso curto e rápido para você ter resultado rápido, a gente trabalha aí o que a gente brincou de luzes, câmera, prioridades e ação. Num primeiro módulo, que é o 5º, como saber o que é essencial na sua vida. E no módulo 6, como entrar em campo usando o medo a seu favor. Então, se você está com medo aí de fazer essa coisa que você quer fazer, você vai aprender no módulo 6 como é que você vai usar esse medo aí como um aliado em vez de um problema na sua vida. Qual é a garantia do curso? Como ele tem 21 dias, a garantia dele é de 15 dias, ou seja, você vê de 3 semanas, você vê 2, né, de 6 módulos, você vê 4, e sem dificuldade, sem dor de cabeça, não gostou, não é para você, não é agora, não é a hora, não tá tendo insight, não tá tendo resultado, vai lá no próprio sistema, aperta um botão e pede o seu reembolso sem nenhuma dor de cabeça. Como é que funciona o acesso? É por prazo indeterminado, então você pode acessar o curso enquanto o curso existir. Você fala, mas eu não posso começar amanhã, não tem problema. Você pode começar na semana que vem, você pode começar no mês que vem, você pode fazer no ano que vem, ele vai continuar disponível para você. E o acesso também é imediato, então ao se inscrever você já recebe o seu login e senha e você já tem acesso ao primeiro módulo do curso. Manda uma mensagem para a gente no suporte que a gente te responde. Nosso e-mail do suporte é oi@escolhasuavida.com.br ou manda para mim direto, paula@escolhasuavida.com.br, bota lá mapa no assunto
que a gente vai dar prioridade para responder rápido as perguntas de quem está com dúvida sobre o mapa, para que você que está querendo começar aí possa fazer com uma parcela de menos de R$50 por mês um dos nossos cursos aí de desenvolvimento pessoal. E quero agradecer muitão para vocês de a gente ter ficado juntos aqui nesse dia de hoje. Essa aula foi muito legal, eu adoro, principalmente quando eu estou falando para pessoas que não são funcionários do mundo corporativo e que estão ali querendo só aumentar a performance da empresa, mas são pessoas que estão querendo aumentar a sua performance pessoal para servir de liderança, de exemplo para os seus filhos, para os seus clientes, para os seus funcionários, para a sua família, para realmente impactar outras pessoas, para mudar o mundo. Acho que isso é muito, muito importante. Eu tenho convicção de que o mundo só vai mudar por meio do desenvolvimento pessoal. Não vai ser por política, não vai ser por finanças, não vai ser por doideiras, vai ser pelo desenvolvimento pessoal, porque cada pessoa que conseguir se desenvolver, conseguir se tornar uma pessoa melhor, vai para o universo, um lugar melhor para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos descendentes. E eu espero que você esteja fazendo a sua parte. E se precisar de ajuda para estabelecer suas metas, mudar a sua atitude, mudar seu mindset, estabelecer quais são as prioridades, o que é realmente essencial na sua vida e conseguir entrar em ação, mesmo com medo, vem para o mapa. Um beijo